Meus irmãos, eu gostaria de estudar um salmo com vocês hoje, à luz de nosso tema para este mês, fé, esperança e amor. E como vocês já sabem, o termo salmo significa canção. E Deus, pela sua graça, preservou essa coletânea de canções com muitas finalidades. E podemos dizer que uma delas foi o benefício de seu povo. Então, encontre, por favor, o 40º Salmo. Salmo 40 é bem conhecido por milhões de pessoas no mundo, por algumas razões. Essa semana eu estava fazendo pesquisa, preparando para essa mensagem, e no site terra.com.br, na sua página esotérica, eu não tenho muito costume de frequentar a página esotérica, mas os editores daquela página escreveu ou deixou um artigo super interessante. O título é Saiba quais são os 5 salmos mais famosos da Bíblia. No ranking, Salmo 40 se encontra. Então, a questão é por quê? Bom, de fato, eu não sei se vocês sabem, mas é um salmo mais preferido dos presos nas penitenciárias brasileiras. Também os alunos que estão em centros de recuperação. Vocês vão entender por quê aqui em alguns instantes. Outra razão é por sua fama, podemos dizer, nos últimos 20 anos, tem a ver com a banda de rock U2. O líder principal dessa banda é um crente professo. E em seu tour mundial de 2006, a banda concluía cada de seus shows cantando Salmo 40, versículos 1 a 3. Inclusive, a banda veio para cá em 2006, São Paulo. Então, imagine comigo, o estádio cheio de seus conterrâneos, cantando versículos 1 a 3 desse salmo na língua celestial, inglês. Mas é uma outra razão porque esse salmo é tão conhecido. A razão principal, pela sua fama, podemos dizer, é porque ele fala ao coração da gente nas mais diversas situações da vida. Como veremos, a sua composição é riquíssima e profunda. Por isso, ele ressoa aos nossos corações, sem sabermos muitas vezes por que somos confortados por ele. Quem escreveu? Davi, aquele pastor de ovelhas que virou rei. Ele é quem escreveu esse salmo. E vamos dividir nossa leitura e sua relacionada exposição hoje em 2 partes. Podemos dizer em 2 estrofes, uma vez que seja uma canção. E vamos começar com a primeira estrofe que se apresenta aqui em versículos 1 a 10. 1 a 10, Salmo 40. Davi, movido pelo Espírito Santo, escreveu assim: Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Versículo 5.
Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas obriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui eu estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor? Não fecha os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Que Deus abençoe a explicação dessa palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos a Ti pela liberdade que temos hoje para ler esta palavra preservada para nós. E também estarmos aqui para cantar, orar, encorajar uns aos outros. E ouvir essa palavra sendo lida e contemplada. Eu peço que o Senhor me use para suprir as necessidades desse povo aqui. Eu sei que se acontecer, não vai acontecer através de meus talentos, minhas habilidades, mas através, no final das contas, a teu Espírito. Portanto, eu rogo que o Espírito que habita em seu povo, que agora está entre seu povo reunido, esteja aplicando esta palavra aos corações. Nós rogamos isso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero que os irmãos estejam vindo comigo, primeiro, um retrato que descreve aquele que foi salvo. Um retrato que descreve aquele que foi salvo. Davi, sendo ser humano, como nós, ele tem uma capacidade, criado à imagem de Deus, a descrever suas experiências em metáforas. Então, através de uma canção, através de uma poesia, ele está pintando para nós um quadro de uma experiência que ele passou. E a primeira metáfora que ele usa aqui em versículo 1 e 2 é o seguinte: salvação como resgate. Salvação como resgate. Eu sei, na língua portuguesa, salvação e resgate são sinônimos. Mas eu queria que nós estivéssemos entendendo que salvação é de fato resgate. Ou seja, biblicamente, a salvação é quando a pessoa é resgatada de uma situação desagradável, perigosa, destrutiva e desamparada. Às vezes, nós estamos baixando o nível do significado da palavra salvação. Mas na Bíblia, não. Quando você vir essa palavra, esse é o significado. Vocês podem ver isso em versículo 2. Você lembra de o que aconteceu? Ele diz que eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, eu gritei para ele se inclinou para mim, e o que aconteceu? Ele me tirou de um poço de destruição. Ele me tirou de um atoleiro de lama. Quando eu cheguei aqui, no Brasil, alguns anos atrás, 23 anos atrás agora, eu aprendi rapidamente entre vocês, quando a gente está numa reunião e estamos tentando
levar alguns irmãos a fazer algo. Quando alguém, como o pastor fala, é difícil, você deve fechar suas coisas e sair. Nada vai acontecer naquele dia. Mas Davi não estava em apenas uma situação difícil. Vocês podem ver, ele descreve aqui, ele estava num poço de destruição. E se lembra de quando José foi jogado no poço, a ideia dos irmãos, pelo menos a maioria, era ele morreria de sede, de calor e de fome. E não tem jeito de sair desse poço. E o salmista, ele sabia que ele seria totalmente acabado. Inclusive, não tem jeito de sair porque tem lama ali. Mas a salvação não é apenas sendo resgatado, mas pela graça de Deus, está vendo ali? Ele me tirou de um poço de destruição e me colocou sobre uma rocha. Ele me tirou de um atoleiro de lama e firmou-me em um local seguro. Então, a primeira pergunta para nós hoje é como a gente deve entender esse salmo para que apliquemos de forma apropriada, como cristãos. Há, de fato, algumas maneiras de interpretar esse salmo, sendo riquíssimo como ele é. Primeira maneira, eu já indiquei isso, seu teor relata de forma poética a experiência de Davi, seu autor, a experiência que ele passou. Então, essa é a maneira, e a maneira legítima, a maneira literal, podemos dizer, de interpretação. A segunda maneira é que esse salmo, em sua íntegra, está falando sobre Jesus. Mas, Davi, onde fica Jesus? Esse salmo foi escrito 1000 anos antes da encarnação. Em versículos 6 a 8, que nós acabamos de ler, vocês podem consultar mais tarde. Esses versículos estão sendo repetidos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 6 a 8. Mas o autor de Hebreus está atribuindo essas palavras à própria Jesus. Então, aqui, meus irmãos, na íntegra, nós temos uma referência messiânica. Interessante, é? E a terceira maneira, e acho que também a maneira legítima de interpretar, é que Deus moveu Davi a escrever algumas descrições e experiências daqueles que seriam alcançados pelo Messias que viria. Então, a partir desse momento, eu vou escolher essa terceira maneira. Como redimidos, como crentes em Jesus, eu vou aplicar esse salmo àqueles que compreenderam o Evangelho e pela fé se submeteram a Jesus Cristo ressurreto, recebendo de Deus a salvação da penalidade justa de suas ofensas. Nós podemos perceber esse salmo, então, como um diamante. A diamante, você pode ver quando a diamante está sendo encontrado e cortado e tudo isso, e a luz está sendo jogada naquela matéria, você pode perceber o brilho, os cores, por causa dos ângulos e a sua claridade. Mesma coisa com esse salmo. Mas vamos prosseguir aqui. Essa é a primeira metáfora, salvação como resgate. Segunda metáfora, salvação como um cântico novo. Salvação como um cântico novo. Depois de ser tirado e colocado sobre uma rocha, Davi disse que pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Preste atenção nas descrições aqui, meus irmãos. Uma vez que estamos interpretando
de acordo com a perspectiva cristã. Ele me tirou de um poço de destruição. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele pôs um novo cântico na minha boca. Quem fez isso? Quem? Deus. Deus fez isso. Se você está em Cristo, você está totalmente ligado a isso, é totalmente para seu benefício, mas é Deus que fez isso. Segunda pergunta. Deus tem te dado um novo cântico? Se você está em Cristo, Ele tem te dado um novo cântico. E aquele novo cântico é o evangelho de seu eterno Filho, Jesus. Outra pergunta. Você está cantando esse novo cântico? Sim, nós nos reunimos para cantar louvores a Deus. E sim, nós devemos fazer isso. Faz bem para a nossa alma. E também fica agradecendo ao Senhor. Mas eu acho que vai muito além dessa ideia de um arranjo musical. Estamos falando sobre cantando o Evangelho e disseminando essa mensagem entre as pessoas que ainda precisam responder, conhecer e responder a essa mesma mensagem que tem mudado o nosso viver. Meus irmãos, não importa se você seja pastor dessa igreja, outro tipo de obreiro, membro dessa igreja, desde a sua fundação, crente por 5 dias ou 50 anos. Você, nós precisamos cantar esse novo cântico. Eu tenho percebido entre os batistas, nós falamos muito sobre cantando esse novo cântico. Nós treinamos muita gente sobre como cantar. Nós pregamos sobre cantar, mas poucos estão cantando esse novo cântico para fora dos contextos da igreja. E entre os meus irmãos da linha reformada, podemos dizer, alguns têm dúvidas, reservas se eles precisam cantar. Mas Deus deixa este ponto muito claro na sua santa palavra. Inclusive aqui. Veja aqui, versículo 3. Pois o Senhor está revelando para nós que Ele tem um motivo missiológico para salvar seu povo. Versículo 3, você pode ver ali que muitos ao nosso redor verão as nossas vidas transformadas. Eles vão ouvir esse novo cântico e muitos vão colocar sua fé no Senhor. Nem todos, mas muitos. Portanto, eu quero motivar essa igreja. Este ano, eu sei, essa igreja é comprometida com a grande comissão. Mas vamos levantar barra este ano. Vamos fazer um compromisso solene de cantar esse novo cântico em nosso cotidiano. Eu tenho o costume de carregar comigo alguma literatura evangelística, podemos dizer. Então, eu boto aqui no meu celular para que eu possa lembrar. Se esse folheto fica aqui por uma semana, 15 dias, 30 dias, eu sei que eu não estou cumprindo em parte a minha missão como redimido. Então, quando você sair hoje, nas portas nós vamos ter diáconos que vão lhe entregar para você, se você aceitar, esse folheto. E eu quero encorajar você a fazer essa leitura. Você vai ver que tem basicamente versículos bíblicos e um resumo do Evangelho. E use esse folheto essa semana para abençoar alguém. Não coloca no caixa do correio. Não. Use esta hora que Deus dê para mim a oportunidade de ter uma conversa eterna com alguém.
entrega e fala com uma pessoa como é tão importante que aquela pessoa tenha uma perspectiva bíblica, uma base bíblica para seu relacionamento como o Criador do mundo. Você aceita esse desafio? Aceite? Então, vamos fazer isso essa semana. Vamos prosseguir. E veja comigo agora a descoberta da graça concedida naquele que é salvo. E, de fato, aqui nós vamos ver 3 descobertas. Eu queria destacar 3 descobertas. Depois de ser resgatado. Primeira descoberta, o salvo afirma que a justiça necessária não é ganha, mas sim declarada. Versículo 4, vocês podem perceber isso. Como é feliz o homem, podemos dizer, o homem resgatado que põe no Senhor a sua confiança. Veja o versículo 6, um texto realmente é uma reflexão dele. Sacrifício ou oferta não pediste, direcionado a Deus, esta reflexão. Mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. E esse versículo ali, de versículo 6, dá para mim a lembrança de um outro salmo de Davi. Salmo 51, versículo 17, quando ele falou a Deus, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. A pessoa pecadora somente pode ser resgatada de seu pecado pelos méritos de Cristo e não por seus próprios méritos, nem seus atos de caridade ou qualquer sistema religioso. Nós chamamos esse necessário ensino bíblico da justificação pela fé. E nesse ponto, os apóstolos, podemos dizer, eram fanáticos a enfatizar que nossa salvação não vem de nós, mas vem pelos méritos de Cristo. Se lembra de o que o apóstolo Paulo falou aos irmãos, a igreja situada em Éfeso. Ele falou, vocês são salvos pela graça de seu Deus, por meio da fé em Cristo. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por suas obras, para que ninguém se glorie, pensando que eu sou o cara, podemos dizer. Correlacionado com a justificação pela fé em Cristo, também veremos um pouco adiante que o comportamento desse salvo foi mudado. Ele emergiu do atoleiro de lama, podemos dizer, prontíssimo a viver de acordo com as ordens de seu mestre. Mas é importantíssimo compreender o seguinte, veja ali na tela. A santificação cristã também é o resultado de ser tirado do poço, mas não é o meio para ser tirado do poço. Vocês entendem uma diferença ali? O que está em jogo é a sua eternidade e a minha eternidade ali. E há muitos religiosos, fervorosos, inclusive evangélicos professos, que baseiam seu relacionamento com o Criador em sua santidade. Não, é uma furada, podemos dizer. Eles estão enganando a si mesmos. Outra forma de falar isso é meus saudoso pastor, ele tinha o costume de dizer a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Mais uma vez, o que está em jogo? A eternidade ali. E vamos continuar. Veja comigo a segunda descoberta de bênção. Além dessa bênção de
receber totalmente de graça a justificação por sua fé em Cristo, pelos méritos de Cristo, ele reconhece as bênçãos incontáveis que ele tem no Senhor. Versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Esse trecho aqui dá para minha lembrança, hoje pela manhã, daquele hino do cantor cristão. Conte as bênçãos, conte quantos são. Recebidas da divina mão. Eu queria cantá-la, mas eu vou deixar isso com minha esposa para fazer. Vai ser muito mais edificante a sua vida, sem dúvida. E outra bênção. Entre esses bênçãos incontáveis, o salvo, ele fica maravilhado que Deus se deu a ele. Versículo 5. Senhor meu Deus. Versículo 8. Ó meu Deus. Versículo 17. Meu Deus. O salmista não está usando essa frase de forma banal, de forma leve, como muitas vezes evangélicos hoje no Brasil estão usando. Meu Deus do céu, meu Jesus. Estamos cometendo, estamos quebrando um dos mandamentos santos do Senhor fazendo assim. Não. Salvação cristã, sem dúvida, é Deus me aceitando. Pecador, patética como eu sou. Sem dúvida. Mas sua redenção significa que Ele se dá a mim. Imagina o Criador do mundo se dando aos pecadores. Não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, gloria-se nisto, em compreender-me, diz o Senhor, e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Eu tenho uma pergunta aqui. Deus é seu? Você tem recebido essa justificação de seus pecados? Não vem pelos seus méritos. Vem apenas pelos méritos de Cristo. Nós estamos aqui com cerca de 100 pessoas. Sem dúvida, entre 100 pessoas, teria pelo menos uma ou duas pessoas entre nós que ainda não têm compreendido isso. Se você tem dúvidas sobre isso, fala comigo. Fala com a pessoa aqui nessa igreja antes de sair. Um dos propósitos dessa igreja é ajudar as pessoas a entender essa mensagem para a sua alegria eterna. Amém? E, continuando, veja comigo agora as respostas do salvo à luz dessas bênçãos incontáveis. Quais são as respostas dele? A primeira resposta dele é disposição, podemos dizer. Ele se dispõe. Versículo 7. O Senhor não quer minhas ofertas pelo meu pecado. O Senhor abriu meus ouvidos. À luz destas, qual foi a resposta dele? Versículo 7. Então ele disse, aqui estou à disposição. Segunda resposta, ele afasta companheiros ímpios. Versículo 4 fala sobre isso. Feliz o homem que confia no Senhor e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses
falsos. Ou seja, quando ele saia do atoleiro, ele precisa fazer alguns ajustes com respeito à sua galera, podemos dizer. Ele precisava entender e compreender a andar no mundo sem pertencer ao mundo, como discípulo, como redimido. E a outra resposta dele, ele se submete a viver de acordo com os decretos de seu Redentor. Versículo 8. Tenho a grande alegria em fazer a tua vontade, meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Pelo novo nascimento, a palavra de Deus faz sentido para o redimido. Como efeito, ele encontra consolo na lei moral de seu Deus. E o motivo, e a força, e a alegria para obedecê-la. E eu tenho percebido, até na minha jornada cristã, que muitas vezes nós temos uma perspectiva confusa sobre a lei de Deus, a lei moral de Deus, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Nós conseguimos a salvação, a redenção, pelo seguimento das leis, mas nós somos obrigados a viver pela lei. Então, como isso funciona? Se nossa salvação não vem de obras. Essa semana eu fui lembrado de um esclarecimento sobre esse ponto. Veja ali na tela. Esse vem de uma declaração da fé, primeira declaração da fé dos batistas do Brasil, de New Hampshire, da Confissão de New Hampshire, no século XIX. E os pastores que escreveram, os idealizadores, eles ficam abreviando essa perspectiva, podemos dizer, evangélica, sobre como viver, como nossa obrigação de viver pelas leis do Senhor para agradar o Senhor, como redimido. Cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável de seu governo moral e que ela é santa, justa e boa. Ou seja, tem a ver com sua vontade, a lei moral. A incapacidade de cumprir os preceitos dessa lei moral que as Escrituras atribuem aos homens caídos procede inteiramente do amor deles pelo pecado. Livrá-los dessa incapacidade e restaurá-los através de um mediador, a obediência autêntica à lei santa, são dois dos grandes propósitos do Evangelho e dos meios de graça associados com o estabelecimento da igreja visível. Nós somos criação de Cristo para glorificá-lo por nossas obras. Basicamente o que está falando aqui. Mas, como nós vamos conhecer a lei de Deus e entendermos e também aplicarmos se nós estamos meditando na lei, nas palavras de Deus? Você também me diz o que Davi falou ao Senhor: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E outra resposta desse redimido, desse salvo. Ele se identifica publicamente com outros redimidos. Versículo 9, vocês podem perceber isso. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, a tua fidelidade e a tua verdade. A Bíblia, em seus Antigo e Novo Testamentos, revela que esta profissão, ou essa proclamação pública, como regra, acontece diante do povo pactuado de Deus e inclui a sua identidade pública como esse povo pactuado de Deus.
Nós cremos como protestantes e batistas que esse começa por meio do batismo. Depois de ouvirmos o Evangelho de Jesus, entendemos essa mensagem e abraçamos, ou seja, nós vestimos a camisa, podemos dizer, desse Evangelho. Mas nossa proclamação pública não se encerra com o batismo. Não se encerra no momento que nós tornamos membros de uma igreja local. Podemos dizer que o batismo não é a formatura da vida cristã, mas é o vestibular, para que nós possamos começar a matricular na vida cristã. Então, mas não fica limitado essa jornada, essa proclamação dentro dessas paredes, somente quando o povo de Deus está sendo reunidos. Nós precisamos viver estas e disseminar as leis de Deus, que é justa, boa e agradável. E às vezes, e muitas vezes, isso vai colocar tensão entre o povo pactual de Deus e a sociedade, como está acontecendo agora no Canadá, entre os cristãos, as igrejas cristãs no Canadá. Nós podemos perceber que a política segue a cultura. E podemos perceber que a sociedade no Canadá caminha na contramão a lei de Deus e a ordem da criação. Portanto, os irmãos das igrejas evangélicas lá necessitam nesse momento de nossa solidariedade e orações nesse momento. Por quê? Para que continuem a proclamar a fidelidade e verdade na grande assembleia. Você se declara crente, redimido, discípulo de Cristo? Sua vida reflete essas respostas? Você está disposta a viver de acordo com as leis de Deus? Você já está se submetendo seus decretos? Você está cantando esse novo cântico que Deus colocou na sua boca? Você já fez aqueles ajustes em seus relacionamentos mais íntimos? Talvez tenha alguma coisa ali que você precisa ajustar. Isso tem a ver com o Evangelho de Jesus. Nós nos provocando, nos motivando a organizar mais e mais as peças em nossas vidas. Amém? Bom, vamos prosseguir aqui, meus irmãos, e veja como vamos ler a segunda estrofe. A partir de versículo 11, vamos continuar a leitura. O salvo, continuando, falando aqui, escreveu assim: Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Ficam chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, vamos juntos, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Então, vocês podem perceber que um foco desse salmo parece que se muda um pouco.
O que está acontecendo aqui? Veja comigo os pedidos de ajuda daquele que é salvo. Podemos observar que aquele que experimentou a grande salvação do Senhor ainda necessita da salvação em certas áreas cotidianas. E é muito importante que nós entendamos isso. Quando nós entramos no reino de Deus, não é apenas torta de limão a cada dia, podemos dizer. Às vezes nós vamos ver muitas tensões acontecendo e tudo isso. Não torta de limão, acho que é mamão com açúcar, como para vocês, é? Ok. Mas vocês entendem o que eu estou querendo falar? É muito importante que entender que tribulações vão continuar. Nosso Senhor falou, ok? Nessa vida terão tribulações. Então, quais são as fontes? Vocês podem ver diversas fontes dessas tribulações. Pessoas. O salvo aqui, Davi, você pode perceber em versículo 14, o que estava acontecendo no contexto. Alguns estavam querendo matá-lo, destruí-lo, inibi-lo de, provavelmente, tomar posse do reinado de Israel. Provavelmente isso é o que estava acontecendo, ou tirá-lo dessa posição. E nós entendemos também que pessoas, muitas vezes, são bem influenciadas por outras razões nesse mundo. E até a criação, o diabo e sua hoste dominica de seus servos, podemos dizer. Ou seja, nós sabemos que esse mundo, nós podemos ver nossos inimigos, não são apenas de carne às vezes. Além disso, podemos perceber a influência mundana, contramão de uma postura firmada na palavra de Deus. Diversas fontes, podemos dizer, que provocam tribulações aos redimidos de Deus. Mas a outra fonte, versículo 12, está sugerindo isso para nós. Versículo 12, o salmista diz que ele destaca complicações internas, podemos dizer, em seu interior. Pois incontáveis problemas me cercam. Okay? Fontes externas. As minhas culpas me alcançaram. Complicações internas. A gente, de fato, é complicada. Inclusive, esse gente. E já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. E até o meu coração perdeu o ânimo. Porque, mais uma vez, eu escolhi um trecho bíblico que fala sobre cabelo. Eu não sei. A próxima vez eu prometo, eu não vou fazer isso. Mas ele estava descrevendo. Ele estava sem chão naquele momento. Ele já saiu do atoleiro de lama, mas ele estava perdendo o ânimo. Você já passou uma dificuldade que você fica agradecendo a Deus que seu coração bate automaticamente? Porque você ficaria perdendo o ânimo de continuar a viver. Esta é a ideia aqui. Por isso, eu creio que o salmista, o salvo aqui, ele encerra essa canção de maneira que todos que estão em Cristo possam entender e afirmar hoje. Veja, versículo 17. Vamos ler juntos. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és meu socorro e meu libertador.
Meu Deus, não te demores. Lori vai vir aqui em alguns instantes e nós escolhemos uma canção que nós vamos usar para o momento de lembrar dessas verdades que nós refletimos hoje. Mas eu gostaria de concluir essa mensagem em oração. Eu sei que diante de mim há alguns irmãos que estão passando dificuldades. Você podia falar que eu estou no fundo do poço nesse momento. Eu estou perdendo ânimo de até viver. O motivo talvez seja... são diversas, sem dúvida. A vida não é fácil. Então, vamos colocar esses motivos de oração diante do Senhor. E vamos crer que as orações de um justo são eficazes. E vamos unir nossos corações e vamos colocar esses motivos diante do Senhor. Se você não está passando uma dificuldade, uma tribulação nesse momento, fica agradecendo a Deus pelo pedido de paz que você está passando. E usa esse momento para orar em favor daqueles que estão passando dificuldades. Esse é dos meios, esse é um dos propósitos dessa igreja, para que nós estejamos chorando como aqueles que estão chorando e alegrando como aqueles que estão em momentos de alegria. Vamos orar nesse momento. Vamos ficar em pé, por gentileza. Laure pode vir também. Senhor, reconhecemos hoje, pela Tua palavra, que a Sua salvação é mais gloriosa e completa do que nós imaginamos. Por meio de Cristo, nós podemos Te chamar nosso Deus e nosso Pai. Por isso, nós somos eternamente gratos. E eu sei que diante de mim hoje, há muitos irmãos, todos redimidos, que testificam que teu evangelho tem mudado as suas trajetórias. Por isso, nós somos gratos e eternamente gratos. Também concordamos com Davi que, embora sejamos salvos, necessitamos de sua intervenção em algumas questões nesta vida. Portanto, pedimos coletivamente que o Senhor se apresse e ajude aqueles em nosso meio que rogam para que o Senhor lhes dê uma solução aos seus problemas cotidianos. E esse momento coloca aquele motivo diante do Senhor. Dê para eles graça, Senhor, nesse momento, no meio de sua tribulação, para que eles sejam fiéis ao Senhor. E que o Senhor dê para eles a esperança e lembranças da alegria eterna que eles desfrutam no Senhor. Senhor, admitimos que somos pobres e necessitados. Somos de pó. Mesmo assim, te louvamos, pois o Senhor preocupa-se conosco. Tu és o nosso socorro e nosso libertador. Nosso Deus, não te demores. Dê-nos o privilégio de compartilhar esse novo cântico, aquele novo cântico do Evangelho que o Senhor tem colocado em nossos corações, com outras pessoas
essa semana, sabendo que o Senhor nos salvou em parte para declarar suas maravilhas e as novas de justiça. Nós rogamos isso em nome de Jesus. E o povo disse, amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,